Oi, gente. Nesse vídeo eu quero trazer um tema relacionado ao nosso ego, relacionado ao ego e à dor. Eu vou tentar demonstrar aqui para vocês como essas duas estruturas elas estão interconectadas, dor e ego. A gente sabe que o tanto de ego que geralmente a pessoa tem está na mesma proporção da dor que ela também tem. Não só da dor, mas também da desconexão. E toda desconexão, ela gera dor. Porque se a gente não está firmado, se a gente não está interligado com a nossa essência, com as nossas bases, com os nossos princípios mais elevados, automaticamente tem uma dor. E essa dor, ela está ligada a essa desconexão. Tá bom? Então, o que retroalimenta a demanda do ego é justamente esse afastamento desses conteúdos, dessa dimensão, desses espaços que coexistem dentro das camadas psíquicas. Quando eu falo camadas psíquicas, são centros energéticos, são centros de memórias, são centros ali de onde partes da sua consciência estão interagindo ali. Então é um afastamento da consciência em relação a esses conteúdos, a essas camadas. E o que acontece? O que motiva a organização do ego? Qual é aquilo que motiva os seus objetivos, né? Os seus desejos? Aqui a gente vai quebrar um paradigma de que não é sobre o desejo, não é sobre os apegos, não é sobre o que a pessoa busca, é sobre o princípio de como isso está estabelecido, de como isso está organizado dentro do núcleo estrutural psíquico da pessoa. Porque isso vai representar, isso vai trazer diversos tipos de resoluções. Então, o ego, geralmente, ele se motiva diante de dores desconhecidas. O ego, ele busca compensar a sua própria dor do que não foi realizado, do que não foi nutrido, do que não foi amado, do que não foi realizado. Por exemplo, a gente vê muitas pessoas que utilizam o combustível de suas dores para realizar aquilo que não tiveram, ter o amor que não tiveram, ter a realidade dos sonhos que não tiveram, assim, de forma bem mais clara. Mas isso, de certa forma, tem como finalidade, e esse afastamento, né, entre essas duas realidades, elas criam um certo tipo de disfuncionalidade. Ou seja, o corpo da pessoa vai estar sempre compactuando, vai estar sempre pegando essas energias mais do inconsciente, essas dores que estão lá mais no inconsciente, e vai estar se utilizando dele. E o ego, ele vai pegar essas energias, essas referências, dessas dores, porque a dor do inconsciente, tudo aquilo que tem não só uma tonalidade afetiva mais forte, mas uma tonalidade de carga emocional, mental, energético mais forte, ele se espalha pelos corpos, ele se espalha pelo corpo. E o ego, ele vai tendo isso como referência. Então o ego é como se ele criasse ali uma estrutura de antivírus contra si mesmo. Senão ele não consegue suportar a dor, né? Ele não consegue suportar a adversidade, ele não consegue interagir com a vida. Porque senão a dor, ela entra, ela se torna, ela rompe a estrutura da superfície e toma conta da pessoa. Então, o nosso cérebro, né, por instinto e por necessidade, ele utiliza a estrutura do ego como defesa. Então, ele vai buscar o quê? Uma identidade, ele vai buscar se firmar nas suas bases. E até um ponto, isso é ótimo,
porque a gente precisa do ego. Até mesmo para que a gente lide com as nossas próprias questões, a gente precisa de um ego ao menos definido, ao menos, geralmente o nosso ego ele tá ligado também a um elemento principal, tá? Um elemento ou de ar ou de fogo, por exemplo, meu ego ele sempre teve um elemento de ar em predominância, onde eu sou mais racional diante das coisas. O meu ego, tá? Tem outras pessoas que têm o elemento fogo. A sua identidade é voltada mais ao elemento fogo, então ela se utiliza, mas outras pessoas da água, outras pessoas da terra. Então, o ego ele se formata, ele pega ali uma estrutura mais ressoante com aquilo que ele consegue se formatar e cria sua identidade, cria sua base, e cria sua percepção, e cria seus desejos, aquilo que ele quer, porque muitos o desejo do ego, eles são motivados pelas essas estruturas das dores, sabe? Ou seja, se eu não realizei isso em tal vida, se eu fui negado, isso vem como uma motivação. O ego, ele tem uma função não só de identidade, né, da superfície do ego, mas ele tem como função de regulação também. O problema é que a identificação com o campo egóico, porque às vezes as dores são tão fortes que nasce a necessidade das pessoas se firmarem cada vez mais no ego delas. Então elas criam ainda mais estruturas de proteção, elas criam mais estruturas de ilusões, porque o ego também ele é um criador. Então o ego ele vai criar várias estruturas de ilusões, ele vai criar vários meios de ilusões. Eu não sei se vocês conhecem pessoas, isso está em todos os lugares, pessoas que vão sempre buscar meios de ilusões para se identificar. Isso são fugas retroalimentativas que compensa a própria dor através do experienciar da vida, né? Só que esse experienciar, ele não compensa, ele não integra a dor. E isso cria um processo ainda mais distante. A pessoa ela vai se afastando de si mesma, porque a consciência ela também está imersa na dor. Porque quando a gente fala de totalidade, a gente fala de tudo, e a totalidade ela está nas camadas do inconsciente. E quando a pessoa ela vai buscando campos, vai retroalimentando campos de ilusões, ela está cada vez mais se afastando de si. Ela está cada vez mais buscando se retroalimentar numa dinâmica de ilusões, numa dinâmica de identidade, ou de uma dinâmica também de fugas. Isso pode ser fugas no sentido de vícios, fanatismo, ilusões de estar sempre buscando. Então, são pessoas que nunca estão presentes, ou pessoas que estão sempre presas no passado. Elas sempre buscam o mesmo. Isso também é uma fuga da dor, porque eu estou buscando a mesma memória, eu estou buscando a mesma sensação, eu estou buscando os mesmos grupos para sentir pertencente. Então, todos esses excessos, eles escondem essas dores, eles escondem um padrão dinâmico em que o ego estabelece para abafar, para compensar essas dores. E isso cria o quê? Uma projeção. Então as pessoas elas vão projetar mecanismo de conseguir compensar isso, e ao mesmo tempo elas vão se distanciar de si mesmo. E as dores elas começam a vir de muitas formas. Uma das formas é através da sombra. A sombra ela começa a vir através de projeções. Então a pessoa ela vai se fechando pro seu mundo, e tudo afora que não estiver dentro da lógica que a pessoa criou, de sua estrutura, dentro da sua lógica racional do ego, ela vai ver como adversidade, como uma força contrária, como um antagonista a você mesmo. Porque esses antagonistas, essas forças contrárias, na verdade são suas dores também. Porque a dor, ela nunca vai deixar de existir. Ela é a força mais potente que existe. Então ela começa a se materializar não apenas no corpo, nas sensações, nas emoções, mas também no mundo.
porque o próprio mundo, ele é um espelho daquilo que a pessoa está vibrando. Então, a relação com o mundo, ela começa a se tornar mais conflituosa, ela começa a se tornar mais desigual, porque a pessoa ela não vai estar lidando com o real, ela vai estar lidando ali com situações que ela não entende, situações que ela foge, situações que vão evidenciar o que ela evita, que vai evidenciar um campo de dimensão em que ela não aceita. E qual é o problema disso? O problema é que ao mesmo tempo em que o ego ele vai se fortalecer, ele vai buscar se apegar cada vez mais nessas identidades, ele não vai conseguir se estabelecer no centro psíquico, no seu self, que é o centro organizador e o centro de percebimento do que se passa dentro de você. Porque a gente só consegue se perceber quando a gente está desidentificado do ego. Desidentificado do ego não quer dizer que você não vai ter mais ego, que você não vai utilizar o ego. Mas você vai utilizar o ego para determinado tipo de fim. Mas no dia a dia, enquanto você vive, enquanto você experiencia a vida, você é realocado para o centro psíquico e você se manifesta através desse centro. Então você percebe o seu ego, você percebe os seus desejos mais profundos, não só do ego em si, porque o ego ele começa a ser uma extensão do seu inconsciente, isso é muito legal. Então o seu ego ele fica mais flexível e menos rígido. O ego ele se torna um campo dinâmico, um campo multidimensional, um campo que tem uma plasticidade. Ele se adapta dentro daquilo que o self também quer, que o inconsciente quer. Então, quando a gente compreende essa natureza, a gente consegue se afastar um pouco do eu, né? Porque o eu tem tantas necessidades, porque o eu tem tanta ânsia, porque o eu quer tantas coisas, porque o eu precisa tudo, tem tanta urgência para que ele possa preencher essas dores, para que ele possa preencher esses complexos, para que ele possa preencher esse vazio. E cada vez mais que o ego ele busca se realizar, menos ele tem, menos ele chega a realmente se satisfazer, porque ele ainda está lidando com um campo que não é real, é um campo de projeção, um campo que busca ali compensar as suas dores. Não estou dizendo que não é importante a gente buscar, né, ter os nossos sonhos, fazer o que a gente quer, mas isso é um labirinto cíclico, porque o inconsciente sempre vai te levar para onde você mais vibra, para o que é mais forte dentro de você. Então, por mais que a sua energia vital ela esteja fortalecida dentro de um movimento, dentro de uma perspectiva clara ali que o ego tá, você vai estar sempre voltando para o mesmo local. A dor ela vai se materializar de diversas formas. Por isso que muitas pessoas, quando elas conseguem realizar tais coisas, elas chegam num ponto que elas não se identificam com aquilo, porque não é sobre aquilo. Aquilo não vai preencher a alma. Aquilo não vai fazer com que ela sinta realmente a vida. Porque a pessoa ela chega dentro de um ponto em que ela não chega a nada. Aquilo não é real, é ilusório. O que motiva, o que esse anseio, essa urgência, que muitas vezes pode ser combustível, mas quando você chegou lá, você se deparou com nada, tá? O vazio. Isso quando a pessoa realiza, porque é muito mais doído quando a pessoa tenta realizar tudo a partir do ego, só do ego. Então é muito penoso, porque a pessoa vai se autoviolentar, ela vai violentar os outros, ela vai estar muito no fluxo mental, que é um fluxo muito vazio, sabe? E isso é penoso para a alma, porque a alma ela tá presa no inconsciente, ela tá presa nessas dores, porque cada vez mais que a pessoa ela se distancia, mais a alma vai encolhendo, mais a alma vai adormecendo nessas camadas.
Então, menos o efeito anímico, que é o efeito da alma que dá vida às coisas, que dá sentido, que dá propósito à vida, vai tendo. Por isso que quando as pessoas chegam lá, não tem propósito, não tem sentido, não tem essa sensação, porque a alma ela tá presa. E aquilo que o eu buscou foi algo para compensar a dor, mas não foi algo para animar a sua alma. Porque o que a alma quer em primeira instância é se curar. A alma ela quer viver, a alma ela quer se realizar, a alma ela quer vibrar, a alma ela quer o mundo para ela. Mas uma alma que está aprisionada, ela não tem como se realizar no eu, ela não tem como se realizar no ego, porque o próprio ego, ele está prendendo a alma. Ele quer compensar a dor que a alma sente, mas ele não entende que a cura, ela é necessária para que a pessoa volte para o seu centro. Porque a cura, ele é um mecanismo da alma. Porque a cura, ela vai fazer com que a alma se perceba, se acolha, se aceite, se perdoe, saia de si, né? Saia dessa estrutura que o ego criou para compensar. Porque às vezes a estrutura do ego é tão forte que as pessoas elas vão criar múltiplos formatos para não sentir a dor, para não sentir o que a alma quer dizer. Então a linguagem que a alma vai estar expressando, ela não vai estar em ressonância com o ego. Então, já que o ego ele não tem essa ressonância, ele só tem ressonância da dor. Então, ele não aceita a dor. Ele utiliza a dor como combustível para se afastar dessa realidade. Ele diz: essa realidade não é que eu quero. Essa realidade não é digna para mim. Eu quero mais. Eu preciso. Então, ele vem, essa natureza do nosso ego, ele vem com o instinto de sobrevivência, que é o que as pessoas estão fazendo. Elas não estão vivendo, elas não estão realizando sonhos. Elas estão num processo cíclico de sobrevivência. Elas estão tentando sobreviver. E elas não percebem. É a mesma coisa, só que agora de antigamente. Só que agora é de forma mais sutil. É com estruturas. Então as pessoas, elas estão tentando sobreviver. E a alma, ela tá lá presa. Então essas duas estruturas entre a dor e o ego, elas estão completamente interligadas. E o problema é que as pessoas, elas entendem as dores como algo muito objetivo. Então elas olham às vezes para frações de dores, mas elas não querem compreender sua natureza. E o que eu falo de dor, gente, também é relacionado às sombras. As sombras, elas se intensificam e ganham vida, não porque elas são ruins, mas pela essa má relação, entende? A sombra ela vai se manifestar de forma negativa e vai até se predominar em cima da consciência do ego muitas vezes, porque a pessoa ela não está se relacionando com sua própria sombra, com o seu próprio ego. Então, há esse tipo de disfuncionalidade e a alma ela não consegue se libertar. E se a alma não se liberta, não tem desenvolvimento, não tem integração, não tem evolução. Não existe evoluir fora de nós. Não existe evoluir no caminho externo sem evoluir no caminho interno. Todas as experiências, elas vão estar evidenciando uma única coisa, a sua alma. A sua alma, ela é a coisa mais importante que existe nessa realidade. E se você não coloca ela como um centro de percebimento primordial, você está jogando a sua vida, de certa forma, você está paralisando o seu fluxo, porque é no princípio da alma que tudo se revela. É no princípio da alma que você se compreende. Então esse apego a essa identidade, esse apego a esse formato desse eu, ele muitas vezes vai fazer com que as pessoas elas repitam os mesmos ciclos por anos, até que elas
queiram perceber, porque o inconsciente vai estar sempre levando para aquilo que é mais forte. Então a dor, ela vai se multiplicar de muitas formas. Muitas vezes as pessoas não vão querer ver. Elas vão vir através do corpo, elas vão vir através de situações, elas vão vir através de patologias. Então o estado psicológico, ele vai seguir um ordenamento, ele vai seguir um efeito disso tudo que não está sendo compreendido, que está sendo ignorado. Então, qual é o ponto central daqui? É começar a perceber o ego, é começar a compreender o ego. Muitas pessoas falam para que a gente mate o ego, para que a gente, lute com o ego, que o ego é um inimigo, mas isso também é uma outra ilusão. Tira o eu que você vai encontrar a totalidade. Eu já escutei isso, né? Tira o eu que... alguma coisa assim. Eu não lembro muito bem. Se você tirar o seu eu, você entra em colapso, né? Então, quantas vezes as pessoas ficam lutando contra o ego? É o próprio ego lutando contra o ego. Não, não é sobre isso. É sobre observar o seu ego, perceber o seu ego. Percebimento, sentar, perceber e deixa vir. Não precisa definir. E assim você vai entrando nas camadas, porque tudo é uma extensão. Você percebe, você abre o campo de percepção, de entendimento, então as coisas começam a vir, e você começa a interagir com o campo simbólico, você começa a se realocar para um caminho mais sensível da sua alma. Então a sua alma vai ganhando espaço para poder se manifestar. Você vai compreendendo a linguagem da sua alma, você vai compreendendo o que ela quer te passar. E tem tantas coisas, tantos sentimentos que está guardado, sentimento de culpa, sentimento de inveja, sentimento de inferioridade, que o ego não quer ver isso porque ele disse que não se identifica. Mas não é sobre identificação, é sobre integração. O que tudo isso quer te mostrar não é para que você fique preso, porque ele tem uma finalidade que é te libertar. Mas enquanto a estrutura do eu, ele estiver muito firmado, e o fluxo da energia estiver sempre para fora, a pessoa ainda vai estar presa nos conflitos. Ela vai estar enxergando um mundo, e esse mundo vai ser ameaçador para ela. Vai ser ameaçador porque o mundo é apenas uma extensão daquilo que vibra de mais forte dentro de você. E não há como encontrar propósito, sentido dentro de um mecanismo. Por isso que o processo de cura é um processo para que o sentido se revele também através da cura. Cura não é apenas para curar. Cura é um propósito de renascimento da alma. Todo ser humano que está aqui na Terra, se ele quiser alcançar a iluminação, se ele quiser alcançar um grau de lucidez, um grau de totalidade, um grau de sentido, ele vai precisar se curar. E muitas vezes se curar parece ofensivo para as pessoas, porque ninguém quer se ver como doente, ninguém quer se colocar nesse papel de vulnerável, mas isso é ignorância. É um estado de ignorância contra a sua própria natureza. Então a pessoa vai dando mais poder a esse ciclo de repetição, e nisso não há desenvolvimento. Tá bom, gente? Darei para que a gente expandisse mais, mas para o vídeo não ficar tão longo, eu acho que eu vou finalizar aqui, para que a gente perceba. E qual é o meu intuito com esse vídeo? É trazer mesmo a natureza do ego. Sabe? O ego não é o nosso inimigo. O ego, ele é apenas uma extensão que ficou separada, que está separado. E agora ele precisa se realocar à sua casa. O ego, ele busca pertencimento fora porque ele está separado de si. Ele busca pertencimento o tempo todo porque ele ainda não encontrou pertencimento dentro de si. Então, o ego, ele também precisa ser olhado com carinho. Porque no momento que você olha com carinho, você já dá abertura para que uma parte sua possa atuar. Percebe como você já muda essa dinâmica?
que não é sobre matar o ego, não é sobre mudar o ego, não é sobre isso. Toda a realidade, ela já existe. Você expande, então o seu ego, ele expande. Então outras partes começam a atuar. Tudo é uma extensão que está interconectado. Suas dores estão interconectadas. Suas ações estão interconectadas com as suas dores. E assim por diante. Então, eu acho que é esse ensinamento que eu quero trazer para vocês. Essa linguagem que está interconectada com as outras linguagens. Para que a gente perceba o ego não como inimigo, mas como uma extensão da nossa dor, como uma extensão da nossa alma também, tá bom? Então, até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no canal.